Isso que a gente acompanha nessa vida nossa moderna, nesse dia a dia, por exemplo, um cidadão leva uma simples fechada no trânsito, quer correr atrás do outro, dá um tiro, brigar, xinga a mãe, faz um escarcéu terrível. Isso tudo é manifestação de estresse? Porque é o seguinte, o indivíduo já levanta, por exemplo, assim, isso é a coisa interessante, isso é igualzinho... O sujeito já tem tanto compromisso que ele já levanta, por exemplo, devendo 2 mil cruzeiros. Não, além de dever os 2 mil cruzeiros, ele já levanta, ele já brigou com a mulher, ele tá brigado, o menino reclama isso, o menino pede um dinheiro, ele não tem. Já teve o pesadelo de noite. Quer dizer, exatamente, não tem fila de álcool, mas ele levantar pensando na fila de álcool. Quer dizer, então você já sai irritado de casa, né? Quer dizer, e se o indivíduo tem uma tendência para estresse, se ele for de um temperamento, né? Porque tem um indivíduo que tem um temperamento, né? Tem os indivíduos mais irritados, né? Que brigam por qualquer coisa. Quer dizer, então você sai de manhã, o primeiro Cris que vê na frente, ele solta os cachorros, ele solta os cachorros, né? Quer dizer, e depois é que ele vai dar conta da situação. Dorival, hoje nós queremos falar especificamente da depressão. Na terça-feira que vem, sobre o estresse e doenças psicossomáticas. Vamos então na depressão, que segundo foi dito aí, é um segundo estágio, né? A depressão já é a consequência do estresse, né? Quais são as causas? Isso aí que foi dito. Bem, a causa por exemplo assim, você quer dizer as causas da depressão? Sim. Bem, as causas da depressão. Bem, o que é depressão, por exemplo assim? A depressão, então, é esse estado que o indivíduo fica pedindo socorro, né? O camarada chega e fala assim, eu tô de moral baixo, eu tô no fundo do poço, eu tô infeliz da vida, eu não sou bom profissional, e minha mulher não me entende, meu marido não me entende. Então, isso aqui é basicamente os sintomas mentais da depressão. Agora, as grandes causas da depressão, quer dizer assim, as coisas básicas, né? Quer dizer, o indivíduo não adoece, o corpo não adoece sozinho, Zé Lino. Ele adoece em etapa, né? A mente com o corpo. As grandes causas da depressão são, quer dizer, um indivíduo que perde o emprego, um indivíduo que aposenta, né? Um indivíduo que separa da mulher, um indivíduo que tem um divórcio, ou a mulher que separa do homem, né? Quer dizer, a morte de uma pessoa querida na família. Essas são as grandes causas de depressão. Então você veja você, há pouco dia eu atendi um cliente que a mulher perdeu o emprego há 20 anos, ela falou comigo. Quer dizer, tem 20 anos que ela perdeu o emprego e não mais arrumou emprego. Ela tinha 30 e poucos anos de idade e está em estado depressivo desde aquela época, tomando remédios e remédios. Quer dizer, tem 20 anos. Você vê como é que é a importância da depressão, né? Quer dizer, como é que essa mulher está mal, está pedindo socorro e não consegue uma ajuda, né? Diante de uma situação dessa, tem que chegar a duas conclusões. Ou o emprego era o melhor do mundo, ou a pessoa, será que não tem competência para arranjar outro? 20 anos amargando isso? 20 anos. Quer dizer, pode ser que o indivíduo também tenha tendência hereditária para ter depressão, né? Quer dizer, existem pessoas que têm mais propensão, mais suscetíveis? Exato, é igual aquela mulher, eu vim escutando no rádio, aquela primeira que você conversou aí hoje de manhã, então ela dizia que tem a depressão genética e tal. Quer dizer, realmente, então a depressão, tem 2 tipos de depressão. Um é a depressão hereditária, genética, o indivíduo nasce com a tendência genética de ser deprimido. Então o que acontece? Então esse indivíduo, qualquer estímulozinho que desencadeia o desequilíbrio da pessoa, ele entra numa depressão e não consegue sair, né? Agora, veja você, quer dizer, agora, o outro indivíduo, quer dizer, são as depressões externas, né? Quer dizer, são os indivíduos, são os estímulos externos que levam à depressão. Quer dizer, são os indivíduos que estão bem, não tem herança nenhuma de depressão, mas de repente, num certo momento da vida, ele não consegue, quer dizer, como dizer, ele não consegue lidar com a vida, né? Quer dizer, por exemplo, igual esse pessoal aí do Plano Collor, né? Quantos velhos que juntaram dinheiro, puseram na caderneta de poupança, de repente, com o Plano Collor, eles perderam, teoricamente, entre parênteses, o dinheiro, entraram em pânico, quer dizer, suicidaram. A imprensa, eles entraram em grande depressão, que vários suicidaram, né? Quer dizer, o indivíduo não conseguiu lidar com ele, né? Não conseguiu lidar com a sua personalidade tão rígida, que ele não conseguiu, quer dizer, o indivíduo que não é do meio de campo, é o radical, ou da direita ou da esquerda, né? Esse adoece facilmente. Existem pessoas que têm mais tendência para a depressão? Tem. São os indivíduos depressivos, né? Tem os indivíduos depressivos familiarmente. E tem os indivíduos que não conseguem, quer dizer, ele não sabe, aparece ele tem um problema para resolver, então ele não consegue resolver o problema. Quer dizer, a insegurança, quer dizer, a timidez, a falta de arrojo, faz com que ele não resolva o problema. Então ele fica num conflito, né?
Porque todo conflito gera um problema. Agora, sempre tempestade em copo d'água. Exatamente. Agora, se ele resolve o problema, certo ou errado, né? É aquela história do sujeito que vai perder o emprego. Então, o indivíduo sai à luta, então ele perde o emprego. Então ele fica com medo da filha passar fome, da família passar fome, dele não poder sustentar o colégio dos meninos. Então ele fica desorientado. De repente ele vai à luta, consegue um novo emprego e vê que aquela coisa não tem nada a ver. Ele conseguiu superar. Agora, o caso dessa outra mulher que eu te disse é exatamente o contrário. Ela perdeu o emprego, não foi à luta, quer dizer, e tem 20 anos, tem depressão. Quer dizer, é um indivíduo que tem tendência para ser depressivo, né? Quer dizer, é um indivíduo que a depressão já faz assim um grande estrago mental nela. Que coisa, hein? Essa depressão pode ser evitada? Zelino, isso é uma pergunta complexa, né? Você fala assim, como é que você vai evitar uma depressão, né? Quer dizer, como é que nós vamos evitar, por exemplo, assim, um indivíduo que tenha tendência para depressão, quer dizer, então, ele poderia, assim, se o indivíduo tivesse assim, um espírito positivo da vida, né? Esses cursos que existem de mente, né? Sempre desses Lauro Trevisan e esses outros aí, Mind Control, sempre ajuda, né? As pessoas que são, assim, tendenciosas para ter depressão. Agora, como é que você vai evitar, por exemplo, assim, uma depressão? Quer dizer, vamos supor, um indivíduo casa. Então ele casou, ele tem uma vontade de permanecer casado, ele tem família e tal. De repente ele entra em conflito com a mulher. Então é o seguinte, ele não admite separar da mulher, nem a mulher admite separar dele. Veja você, ele entra numa incoerência. Quer dizer, ele se deprime porque ele não dá conta de lidar com as coisas. Então ele precisa de ajuda, né? Quer dizer, ele precisa às vezes de uma terapia, né? De um terapeuta, né? Às vezes de uma psicanálise, né? Se o indivíduo puder pagar uma psicanálise, tem as indicações de terapia, tem as indicações de psicanálise. Às vezes a homeopatia faz muito para a pessoa, mas você evitar a depressão, Zelino, eu acho que é difícil, viu? Você evitar, assim, igual você evita uma meningite tomando uma vacina, né? Eu acho que eu estou bem claro. Quer dizer, é difícil porque o dia a dia é tão complexo. A vida humana é tão complexa, o psiquismo é tão complexo, o relacionamento da pessoa no trabalho é complexo, o relacionamento da pessoa na família é complexo. Então é difícil. Quer dizer, o indivíduo tem que levantar, né, pedindo a Deus que ele levante com o pé direito para ele dormir de noite sem ter uma depressão. Quais são os sintomas da depressão? Como é que a pessoa percebe que está com depressão? Olha bem, essa outra, hoje eu estava na estrada, eu estava observando essa segunda pessoa que você falou no telefone. Então é exatamente o que essa dona falou, essa cliente, essa ouvinte da Rádio já falou. Quer dizer, o indivíduo está em depressão, então ele não sabe nem qual médico ele procura. Ele não sabe o médico. Quer dizer, ele sente tudo, ele sente zumbido, ele sente taquicardia, sente dor de cabeça, né? Ele sente incontinência urinária e tal. Emocionalmente ele está moral baixo, infeliz, sem sorte na vida, né? Nervosismo, insônia. Então ele vai o quê? Vai no clínico geral, depois ele procura um cardiologista, depois ele vai no neurologista, faz eletrocardiograma, faz eletrocefalograma, né? Faz exame de sangue, faz colesterol alto, vê se o colesterol está alto, né? Depois o médico fala o que com ele? Fala assim, o médico alopata, fala assim, não, o senhor não tem nada não, seus problemas são todos emocionais, né? Você vai procurar um terapeuta, né? Tira férias, vai a um psiquiatra, né? Então vai na terapia. Quer dizer, então você vê o seguinte, se você vai no médico psiquiatra, ele vai te receitar antidepressivo, né? Porque ele é alopata. Se você está com depressão, ele vai te receitar um remédio antidepressão, né? E eu como homeopata agora e como alopata antigo, né? Sei o seguinte, e falo isso assim com grande convicção, que quando o médico se pronuncia sobre um transtorno, dizendo que é nervoso, é uma grande prova de incompetência. Inclusive eu já passei por isso ali. O cidadão que tem esses problemas todos, que é uma pessoa que vai potencialmente sofrer de depressão, é uma pessoa que tem tendência a ter outros tipos de doença? Lógico. Então deixa eu contar um caso. Eu posso contar porque ninguém vai identificar. Há muitos anos isso, nós tivemos um locutor aqui, um excelente locutor, e era uma pessoa extremamente problemática. Um belo dia, por exemplo, ele chegou na redação e ficou sentado no cantinho, se esfregando a palma da mão na outra e reclamando. Eu sou o mais infeliz, eu sou um desgraçado. O que houve? Sabe o que tinha acontecido? Aquele tubozinho de plástico que vai do botijão de gás pro fogão da casa dele tinha furado. E ele contou essa história toda. Contou a história, como se ele tivesse à beira da morte. Que é isso, rapaz? Não, isso só acontece comigo. E era um cidadão até de uma vida bem equilibrada. Morreu, sabe de quê? De câncer. Exatamente. Por quê? Exatamente. Então vamos falar sobre esse assunto. Câncer e depressão. Você olha bem, o que acontece com câncer e depressão. Há poucos dias eu estava lendo um trabalho de um médico americano falando o seguinte,
O que ele estava falando? Ele falava o seguinte, que falando assim, qual a relação de câncer com a depressão, né? Qual a relação? Então ele dizia o seguinte, que quando o indivíduo responde ao estresse com um profundo sentimento de desesperança e entra numa grande depressão, essa depressão iniciaria umas respostas fisiológicas no indivíduo, diminuindo a sua resistência, a sua imunidade. O que acontece então? Então o indivíduo começa a produzir células anormais, e o que é o câncer? O câncer é exatamente células anormais. Então isso vem muito a ver, Zelino, que o corpo e a mente não podem ser tratados separadamente, né? E isso também você sabe muito bem. Quantas pessoas que estão expostas a coisas cancerígenas e que não tem câncer? E quantos outros quer dizer, então você fala assim, nem todo mundo que está exposto à radiação do Chernobyl teve câncer na medula. Por quê? Porque tem indivíduos que têm a susceptibilidade para ter o câncer, ter o câncer. Então você veja bem, deixa eu contar um caso para você. Há 2000 anos atrás, um médico mais famoso que existia, chamado Galeno, dizia o seguinte, mulheres felizes tinham menos possibilidade de contrair câncer do que mulheres com tendência à depressão. Agora, o Cid falou isso há 2000 anos atrás. Não existia psiquiatria, não existia psicanálise, não existia homeopatia nem nada. Agora, corroborando o que você disse aí, quer dizer, esse colega seu, ele era um camarada tendencioso, quer dizer, que tinha um fator hereditário para a depressão. Né? Quer dizer, ele não conseguiu lidar, quer dizer, qualquer probleminha, ele desencadeava uma crise de depressão que levou à morte. Por quê? Por causa do câncer. Agora eu vou contar para você o que acontece, eu vou contar um caso para você, o que acontece geralmente com as mulheres. As mulheres, quando chegam na menopausa, aos 40, 45 anos, nessa fase de 40, 50 anos, o que acontece? A mulher ficou a vida inteira tratando dos filhos em casa. O marido, profissional, liberal, ou comerciante, empresário, progrediu na vida, progrediu socialmente e tal. A mulher não, ficou tratando dos filhos em casa. Tratando dos filhos. E os meninos foram crescendo, 14, 15, 16 anos. De repente a mulher toma conhecimento que ninguém depende mais dela, que os filhos não dependem mais dela, já são todos independentes, que o marido progrediu na escala social e na escala econômica, 1000 anos-luz na frente da mulher. O que acontece com essa mulher? Geralmente na menopausa, além dos fatores de tomar esses hormônios, né, que predispõem a câncer também de mama, ela desencadeia um câncer de mama. Quer dizer, por que ela desencadeia, Zelino, um câncer de mama? Ela quer chamar a atenção do meio que a cerca. Então a doença é um meio de chamar para si a atenção do marido, a atenção dos filhos, né? Coitadinho da mamãe tá doente, né? Então a mulher vai, faz uma operação, tira um seio, né? Então a mulher precisa de 1000 coisas para fazer. O que acontece? A mulher vai morrer de câncer na mama, sabendo que vai morrer, por quê? Não deu conta para lidar com as coisas. Quer dizer, mostrando claramente a influência do psicológico, a influência do mental, né? Quer dizer, você não pode falar assim, quer dizer, o indivíduo tem depressão e... Não, você tira férias, vai para a praia. Não, você tem que analisar o indivíduo, né? E você vê o seguinte, eu estou vendo agora aí no jornal, no Globo, né? Quer dizer, esse caso da mulher que matou a filha e suicidou lá em São Paulo, né? Então os vizinhos disseram, né? Eu li no jornal Folha de São Paulo, que o casal era um casal maravilhoso. Um casal maravilhoso. Aí vem agora o marido, a história conta que a mulher descobriu que o marido tinha um amante, a secretária dele, né? E a mulher queria separar com o marido, separa, não separa, separa, não separa. A mulher entrou em depressão, suicidou e matou o filho. E o outro menino está no hospital passando mal. Você vê, quer dizer, como a mente humana é complexa e como é difícil lidar com as coisas. Para depressão existe tratamento na homeopatia? Não existe, né? Quer dizer, todo tratamento na homeopatia, todo tratamento médico na homeopatia tem recurso, né? Quer dizer, a homeopatia sempre visa, né, saber, né, o que aconteceu com o indivíduo, qual o pior dia da vida dele, né? Como é que é seu relacionamento com a família, como é que é seu relacionamento no trabalho, procurando encontrar um medicamento que bata com a pessoa, sem os inconvenientes dos antidepressivos, dos ansiolíticos. Porque o indivíduo que vai tomar antidepressivos, os anafranil, os isodiomil e esses medicamentos, ele nunca larga isso. Ele larga se ele tiver peito para largar, ele não consegue largar. Então a homeopatia vai fazer o quê? Vai tentar equilibrar o indivíduo, né? Vai tentar mostrar para ele, fazer com que a sua energia vital se recupere. Por quê? Como a depressão, a grande causa das pessoas, um grande sintoma é a falta de energia. É exatamente onde a homeopatia age, fazendo com que a energia vital melhore de dentro para fora, né? E só para te dar um exemplo aqui, é o seguinte, na homeopatia existe assim 3 grandes remédios,
três grandes remédios para depressão, né? Que seria a depressão por transtornos passados, quer dizer, um indivíduo que tem uma depressão de 20 anos, 30 anos atrás, que geralmente são os indivíduos que respondem bem a anatomuriático. Os indivíduos que têm esses transtornos recentes, quer dizer, você perde o pai num dia, perde a mulher no outro dia, esses são os transtornos recentes, né? Então é o Ignacio Amara. E os transtornos, assim, dos indivíduos que têm as ideias suicidas, né? Que são os auros, que é o medicamento chamado aurometálico. Então a homeopatia tem recurso. Agora, é evidente que você, por exemplo, um indivíduo chega para você falando que vai suicidar, você tem que ter cuidado, porque às vezes ele suicida mesmo. Então, às vezes ele precisa se internar, né? Ele precisa se internar para você, senão ele suicida, como essa mulher suicidou. Nós temos algumas perguntas de ouvintes. Vamos responder? Vamos. Maria do Carmo, que mora em Santa Efigênia, diz que o filho dela de 14 anos ainda faz xixi na cama. Ele tomou o remédio Nurese noturna, mas não adiantou. Pergunta se existe outro. O Maria do Carmo, existe o remédio para o menino que faz xixi na cama. Existe é muito usado o Beladona e o Sépia. Beladona e Sépia sucos, né? São dois remédios usados para isso. Quer dizer, Beladona C6 e Sépia sucos C6. 3 globos de manhã, 3 globos de noite cada um. Agora, o que acontece? Atrás do xixi das meninas tem outras coisas. Então não é só tratar do xixi do menino, não. Do menino. Você tem que tratar, que o menino de 14 anos ele é um homem já, né? E fazendo xixi na cama. Você teria que fazer uma abordagem mais completa para você melhorar o menino também, no geral, não só o xixi na cama. Quer dizer que isso aí é homem já de verdade? É um homem de verdade. Já tem outra... Maria Marcato, que mora no João Pinheiro, está perguntando. Primeiro, ela diz que está com problemas de depressão. Foi receitado para ela Briofilum B2. É isso mesmo? Briofilum. É a mesma coisa. Tá bom. A questão é só o acento pulou fora, né? Esse medicamento é realmente indicado para a depressão e ela quer voltar a ter um sono tranquilo, mas ainda ela acrescenta que ficou viúva recentemente. Então você vê só, você tem exatamente Maria Marcato, você exatamente tem assim, uma causa, né, que te levou à depressão. Quer dizer, você ficou viúva. E se você vivia bem com o seu marido, mais uma razão de você ficar com depressão. Você perdeu um companheiro aí de longa data, deve ser uma coisa tenebrosa. Agora, o briófilo é realmente usado para depressão. Quer dizer, agora o briófilo não é um remédio assim, homeopático. O briófilo é um remédio assim, da antroposofia, é um ramo da homeopatia, né? É um remédio do laboratório Veleda, que não é assim homeopatia em senso lato, quer dizer. Então, existem outros remédios para depressão. Quer dizer, no seu caso, a depressão recente, né? Quer dizer, você perdeu seu marido agora. Então, o melhor remédio é Ignacia Amara. Ignacia Amara C30, né? Um comprimido de manhã, um comprimido de noite. Agora, às vezes, você precisa de ir no médico também, né? No homeopata, para conversar com você e ver o que mais que está te incomodando. Ignacia Amara C30 2 vezes ao dia. É melhor que o briófilo. Roseli, que mora na Sagrada Família, pede para repetir o nome do remédio para a menopausa. Ah, perfeitamente, Roseli. Anota aí. Laquese C30. Sanguinária C30 e clonoínio C30. Laquese C30, sanguinária C30 e clonoínio C30. Comprimido. Um comprimido de manhã e um comprimido de noite de cada um. E não deva tomar hormônio, que você já escutou eu falando os perigos que tem a mulher que toma hormônio. Nilza, que mora no Barreiro, diz que o marido dela sua muito, mesmo no frio. Pergunta se há tratamento para isso na homeopatia. Ô Nilson, existe. Agora, o suor tem vários lugares, né? Por exemplo, tem meninos que suam na cabeça, tem pessoas que suam debaixo do baço, tem outros que suam no pé, né? Antigamente existia até, aliás, hoje é muito em moda a pessoa que sua muito na mão e no braço, fazer uma cirurgia que isola os nervinhos, né? Quer dizer, é um negócio complicado, porque o suor não deixa de ser uma exoneração da pessoa, né? A pessoa precisa do suor. Agora, existe tratamento. Agora, o suor, eu não posso te falar assim, qual remédio você vai tomar? Quer dizer, se fosse um menininho de até um ano de idade, que transpirasse na cabeça e molhasse o travesseiro, eu falava, toma calcária carbônica que o menino sara. Mas no adulto, a gente precisa de fazer um apanhado mais geral, que o adulto é mais complexo. Otacílio, que mora no Carlos Prates, disse o seguinte, tem estreitamento de esôfago desde criança. Pergunta se há tratamento na homeopatia. Otacílio, o estreitamento de esôfago de criança, provavelmente então você nasceu com isso, né, congênito. Porque outra grande causa de estreitamento de congênito ou de estreitamento de esôfago é a doença de Chagas, que lesa o esôfago, o coração e o intestino. Então, o estreitamento, como é um processo mecânico que você lesou, quer dizer, você teria que fazer aquela dilatação que com certeza você já fez, né? Faz a dilatação do esôfago para passar os alimentos. Senão você tem que comer só alimentos líquidos, que o sólido não passa. Agora, o tratamento homeopático existe, só que ele tem que ser combinado com o tratamento
mecânico no caso que é a dilatação. Porque a dilatação não é tratamento alopático. Quer dizer, coincidentemente, um médico alopático é que faz o tratamento. Vera, que mora no bairro Funcionários, levou um filho de 20 anos a um homeopata que prescreveu uma receita e também indicou a farmácia onde deveria ser feito o remédio. Ela foi em outras farmácias, mas os farmacêuticos lhe disseram que a dinamização estava muito alta e isso poderia ser perigoso para o rapaz. Ela está na dúvida, pergunta o que deve fazer. Vera, essa aí é uma coisa controversa. Quer dizer, a pessoa procura um médico quando a pessoa tem que ter confiança para procurar um médico. Então, se você procurou esse médico que você falou e ele te mandou ir na tal determinada farmácia, né? Porque nas farmácias de homeopatia, quer dizer, existem várias farmácias e às vezes os farmacêuticos homeopatas, quer dizer, você conhece eles a maneira de fazer os remédios, às vezes diferenciam. Agora, o farmacêutico jamais poderia dizer que a dinamização estava muito alta, que isso poderia ser perigoso para o rapaz. Primeiro que a homeopatia não tem nada contra, é só a favor. Quer dizer, então o que ele quis dizer é o seguinte, deixa eu te explicar para você entender. Há algumas correntes na homeopatia que, quando o indivíduo dá uma dinamização alta, o que é dinamização alta? É assim, C200, C1000, C10.000. Então, essa dinamização iria atacar profundamente o mental do indivíduo e faria, por exemplo, vamos dizer que seu menino tivesse uma asma brônquica. Então, se ele tomasse uma C1000, vamos supor, um arsênico alvo C1000, o que ia acontecer, Vera? O seu menino, teoricamente, teria uma crise de asma, né? E que seria benéfica no caso, e depois melhoraria. Quer dizer, então o farmacêutico. Agora, o que acontece? Então, se o médico não te explicou isso, ele falhou nesse ponto, que às vezes eu explico para o indivíduo, falo assim, olha, eu vou te dar uma dinamização alta, e se a sua doença piorar, você não vai assustar, não, que isso era esperado. Agora, se a doença não piorar, você também não acha que foi ruim, não. O médico errou o remédio porque não piorou. Não sei se eu fui claro para você. Quer dizer, não sei, eu acho que entendeu. Agora, essa interferência de farmacêutico na medicação homeopática é muito comum. Você receitar comprimido e o centro fala assim, vai em tal farmácia. Aí chega lá, não tem comprimido, você dá globos. Quer dizer, o remédio é o mesmo, mas o indivíduo se sente lesado. Fala assim, o doutor me receitou comprimido, por que o farmacêutico me deu globos ou me deu gotas? Né? Quer dizer, então, os homeopatas mais antigos, né? Os homeopatas assim mais ortodoxos, o que eles fazem? Eles receitam as potências mais baixas. Quer dizer, são linhas diferentes de homeopatia. Quer dizer, eles querem que o indivíduo melhore sem piorar. Você entendeu? Quer dizer, então é outra coisa. Quer dizer, é outra abordagem da homeopatia. Mas foi muito bem colocada a sua pergunta. A última pergunta de hoje, Ana Carolina, que mora no Jardim Pinheiro. Que Jardim? João Pinheiro, J. Pinheiro, João Pinheiro. O marido comprou um carro usado para ela e o carro apresentou problemas no motor. Ela diz que isso está sendo o fim do mundo para ela. E pergunta, isso é depressão? Isso é o caso do seu colega, que o biquinho do gás estragou, né? Mesma coisa. Tá mudou só o nome das pessoas, né? Aí a dúvida está fundindo o motor ou a Exatamente. cuca, Quer né? dizer, então se o carro está com problema no motor, quer dizer, é um problema que tem que levar no mecânico, tem que resolver. Mas não é o fim do mundo. Isso não é depressão, né? Quer dizer, quer dizer, esse fim do mundo aí, quer dizer, esse indivíduo tem que ser tratado, porque ele vai se deprimir e vai entrar, quer dizer, hoje é o motor, amanhã o cano de descarga arrebenta, né, depois da manhã o menino chega meia hora depois do futebol, onde é que você estava? Você está tomando droga, não sei o quê, quer dizer, não é problema de depressão, isso é o estresse, né? Ele não está deprimido, ele está estressado. Agora, se ele continuar o estresse todo dia, é igual aquela água mole em pedra dura, bate até que fura, né, Zalino? O estresse, o camarada vai estressando, até um dia ele entra em depressão, né? Ele briga com a vida e sai de cena, né? Não é? Não é isso? Isso não é um caso de médico, é um caso de oficina, né? Um caso de oficina. Aliás, até porque se o motor está sem pressão, não é um caso de depressão, é de despressão. Exatamente. Então, até a próxima terça, né? Até a próxima, Zé. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vamos repetir o endereço, né? Sempre bom, muita gente pede. Bem, o meu endereço aqui em Belo Horizonte eu vou mudar esses dias, mas quem quiser conversar comigo, quiser fazer qualquer pergunta, é só ligar para mim, 921-7722, que eu converso na mesma hora que é meu telefone do consultório em Sete Lagoas. Quem quiser marcar consulta comigo em Belo Horizonte, o meu consultório é 222-9011, mas eu devo mudar dentro de um mês e eu aviso com antecedência. Agora, se a pessoa quiser conversar comigo, não adianta ligar no 222-9011, porque eu não estou lá. Quer dizer, agora no 921-7722 eu atendo na hora e resolvo o problema, oriento, receito pelo telefone. Quer dizer, que a minha finalidade aqui é exatamente, Zé Lino, que aliás nós nunca conversamos sobre esse assunto, é tentar ajudar a informar as pessoas, né? A finalidade exata é essa.
eu não estou aqui com nenhuma outra finalidade a não ser ajudar as pessoas. Ok, bom dia. Bom dia.